Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos que saciam a fome e como seria um prato ideal. Você já deve ter reparado que após uma ingestão, por exemplo, de um prato de macarrão, a gente sente fome em seguida. Eu vou explicar por que isso acontece. Isso acontece porque quando a gente ingere carboidratos simples, ele se transforma em glicose na nossa corrente sanguínea. Então a gente tem esse pico de glicose. Para compensar, o pâncreas produz muita insulina para captar toda essa glicose e a gente tem uma queda abaixo dos níveis basais de glicose. E o cérebro vai perceber que não tem glicose e ele, vai mandar o sinal de fome. Então, por isso que geralmente 3 horas após um prato, pode ter uma quantidade grande, né? Mas se for só o carboidrato simples, a gente vai sentir fome. Então, onde está o segredo? Qual é o segredo? É a gente conhecer todos esses 3 macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Antigamente a gordura ela foi por muito tempo muito descriminalizada, que a gente acabou não comendo tanta gordura, principalmente a gordura de qualidade, e optou-se por uma dieta mais rica em carboidratos. E hoje a gente já está vendo alguns malefícios disso que eu vou falar num próximo vídeo. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma distribuição equilibrada de carboidrato, de proteína e de gordura, a gente não tem esse pico glicêmico e a gente não tem essa fome consequentemente. Isso porque a proteína e a gordura, elas nos trazem mais saciedade e um atraso no processo de digestão. Acaba ficando por mais tempo esse processo acontecendo. Outro grande, que pode ser uma grande aliado nesse processo são as fibras. Então, por isso que um prato ideal seria aquele prato com metade da salada, né? Bastante salada, a gente tem compostos bioativos, a gente tem muita fibra, muitas vitaminas. Temos também o carboidrato, geralmente um arroz, uma batata, né? Algum tipo de... Os legumes em si também são carboidratos. E temos uma porção de proteína. Geralmente nessa proteína tem uma gordura, ou para preparar a comida a gente colocou uma gordura, ou para temperar a salada a gente colocou aí também um azeite de oliva, que seria uma ótima opção. Mas muitas pessoas vão me dizer, Nutri, tudo bem, uma refeição principal eu consigo, né, ter essa distribuição dos 3 macronutrientes. E nos lanches? Como é que eu vou fazer? Tem pessoas que passam o dia fazendo lanchinhos, porque esses lanchinhos são à base de carboidratos simples e estão sempre com fome. Então, o ideal é a gente aplicar isso também nos lanches, né? Primeiro, a gente tem que ter essa percepção que se a gente comer certo, se a gente comer proteína, comer gordura de boa qualidade, a gente não tem essa necessidade tão grande de ficar se alimentando de pouco em pouco tempo, como a gente conversou já lá no vídeo anterior. Então, a gente tem que ter essa atenção ao que a gente está comendo. Então, o ideal é, inclusive nos lanches, a gente conseguir colocar alguma fonte de proteína junto. Tá? Essa proteína ela pode vir de um leite, de um queijo, de um ovo. Então, quando a gente consegue ter lanches proteicos, a gente tem uma saciedade maior. E aí a gente retarda esse esvaziamento gástrico, não fica com tanta fome, tá certo? Então, se atente a isso. A gordura hoje, sim, ela é muito importante. A gente precisa consumir alimentos com fontes boas de gordura, né? Porque nós temos vitaminas que são hidrossolúveis e lipossolúveis. E as lipossolúveis a gente só absorve na presença de gordura boa. Então a gordura não é vilã, a gente pode sim, a gente deve consumir fontes boas de gordura, como o abacate, azeite de oliva, e evitar assim essas gorduras saturadas, processadas que vêm nesses alimentos já de padaria, de panificação, que são ricos também em carboidratos simples, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até breve!